Estou lendo um estudo acerca do livro de Jonas. A página é 1276, a letra C. É aqui ainda a introdução, né? Introdução ainda. Letra C, a perspectiva parabólica. A parábola é uma história moral, breve e incisiva, com um propósito didático. A história do bom samaritano. Jonas foi escolhido porque aparece na história como um tipo do judeu exclusivista, de mente fechada, sem amor pelas nações, além das fronteiras de Israel. Ele despreza os não-judeus e enxerga o Todo-Poderoso como o Deus dos judeus somente, que não se importa com o restante da sua criação. O livro demonstra, numa série de eventos parabólicos, que o Senhor se importa com os marinheiros pagãos, com os ninivitas e até com o gado e as plantas que ele criou. A principal objeção a essa perspectiva é que outras parábolas do Antigo Testamento são simples, tratam de apenas um tópico e são sempre seguidas de uma explanação do seu significado, ao passo que nenhuma explicação é fornecida neste livro. A complexidade incomparável de Jonas como parábola, considerando que uma parábola geralmente concentra a sua atenção em um ponto principal e a ausência de qualquer interpretação contrariam esse ponto de vista. Em primeiro lugar, como questão de método geral, precisamos aceitar que o propósito do livro é franco e direto e que ele está evidente na narrativa que temos diante de nós. Devemos descartar, portanto, qualquer significado alegórico secreto que se fundamente em encontrar equivalentes para os atores da narrativa, especialmente porque não há indicação em nenhum lugar de que isso seja necessário. Aliás, a interpretação crítica comum parece ter surgido precisamente como resultado de se seguir esse ponto de vista e de se considerar Jonas um típico judeu e os ninivitas típicos gentios. Antes precisamos ver que essa é uma história que deve ser considerada como um todo, em que a ação é de importância fundamental. R.E. Clements. Letra D. Outras interpretações sugeridas. É impossível negar que todas as perspectivas apresentadas têm certos méritos, bem como dificuldades, e algum tipo de síntese de todas elas é possível, aceitando-se todas como uma crônica verdadeira de eventos históricos, como um significado típico e até a possibilidade de interpretação parabólica como segue. O próprio Senhor é a personagem principal que fala em primeiro e em último lugar e que age no meio, embora a sua forma de lidar com os marinheiros, com os ninivitas e com as plantas seja significativa, é a forma de o Senhor lidar com Jonas, o tema central do livro. Jonas parece, de fato, ter uma função representativa, como tiveram eventualmente dois outros profetas, Oséias 1:2, 3:1 e Ezequiel capítulos 4. O homem se torna o sinal, Ezequiel 24:24. O nosso Senhor diz, Lucas 11:30, que Jonas se tornou o sinal para os ninivitas. O livro foi planejado de forma elaborada demais para ser uma mera crônica. Os seguintes temas podem ser identificados. Primeiro, a enfática proclamação de que a misericórdia do Senhor se estende aos povos gentios por amor a eles e como lembrete a Israel de que a eleição dos israelitas tem um propósito de que eles compartilhem a sua fé com as nações dos gentios. É o equivalente veterotestamentário do relutante Pedro em Jope indo ao encontro de Cornélio, Atos 10:11. Israel possuía uma relutância nacional em executar a sua missão divina. Quem é cego senão o meu servo, o surdo senão o mensageiro que enviei? Isaías 42:19. Muitos judeus só conseguiam ver o reino de Deus sendo estabelecido por meio da destruição e derrota dos reinos do mundo. Jonas é o tipo que representa essas pessoas. Semelhantemente,
a elas ele foge da tarefa de que Deus o incumbiu. Semelhantemente, a elas ele deixa a sua própria terra. É lançado por um período numa morte viva e, igual a elas, é resgatado só para mostrar novamente a extrema relutância em crer que Deus tenha algum destino para os pagãos que não seja a destruição. O Senhor repreende severamente a pessoa de Jonas, os judeus que não estão dispostos a ver a misericórdia de Deus se estender além de Israel. Estavam cegados pelo ódio nascido da opressão por parte dos gentios, como também pelo seu desprezo pela idolatria dos pagãos. Essa perspectiva missionária não é articulada com frequência na literatura israelita, a não ser de forma extraordinária em Isaías 40 ao 55. O fato de Deus ter concedido também aos gentios o arrependimento para a vida não é ilustrado de forma tão vívida em nenhuma outra parte das Escrituras. Talvez não seja uma elaboração do tema da missão como tal, mas a sua consciência da responsabilidade profética dos eleitos de Deus para com as nações é óbvia. O livro é tanto uma polêmica contra Israel por sua relutância em ir aos pagãos, quanto uma proclamação do perdão de Deus a todas as nações por meio da pregação do arrependimento. 2. A atual infidelidade de Israel não vai impedir o Senhor de cumprir os seus propósitos históricos, assim como a relutância de Jonas também não pode impedir os propósitos da misericórdia de Deus para com Nínive. Se os eleitos falharem, Deus vai disciplinar e purificar os eleitos. O subepisódio do navio é retratado de uma forma elaborada demais para não ser intencional. Os marinheiros de fato parecem tipos de nações usadas para acordarem e incitar o adormecido Jonas a se preocupar com o destino delas, como também para serem usadas como ferramentas do juízo corretivo de Deus sobre o seu povo. 3. O arrependimento de Nínive como resultado do ministério de um sinal só de Jonas contrasta com a recusa obstinada de Israel de dar ouvidos a toda uma sucessão de profetas. A prontidão dos ninivitas em mudar de vida depois de ouvirem uma única mensagem de Javé que lhes foi anunciada era uma lição salutar para os judeus daquela geração e das subsequentes, e para os cristãos hoje, famosos pela sua obstinação e falta de fé. Apesar de ouvirem a Moisés e os profetas, Jesus sinaliza para o aspecto de que a resposta dos ninivitas ao sinal de Jonas encontraria uma analogia na resposta dos gentios ao sinal da sua ressurreição. O propósito de Deus é demonstrar e expor a sua graça de forma proverbial, que foi como o Senhor Jesus explanou esse evento mais tarde, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, Mateus 12:41. Deus é imutável no seu caráter misericordioso e por isso sempre muda a sua reação quando os homens se arrependem. Se eles não se arrependem, ele julga. Se eles se arrependem, ele restaura. Quando um profeta diz que uma cidade ou um povo está para ser destruído, Jonas 3:4, isso não significa necessariamente que eles serão de fato destruídos, pois sempre há a possibilidade de o povo se arrepender. V. Clementes. Embora as profecias sejam expressas em termos absolutos, há nelas um elemento de contingência. A ação de Deus é contingente e não necessariamente consequência de algum tipo de resposta humana. À luz das nações, do ser humano, talvez Deus se arrependa e não os destrua como tinha ameaçado. Jonas 3:9. É por isso que Jonas está irado com Deus e não com os ninivitas. Jeremias 18:7. Explica o privilégio geral
que Jonas 3,10 ilustra isso é que as palavras de juízo de Deus podem ser mudadas se o povo se arrepender. Essa é uma verdade importante em qualquer época na história de Israel, quando os profetas de Deus estão predizendo a destruição de Israel. É também uma verdade teológica essencial que associa o arrependimento humano ao livramento do juízo antecipado. Jesus e Jonas. Jonas é o único profeta menor mencionado especificamente por Jesus e o único profeta com quem ele se compara. Ambos eram da Galiléia dos gentios. Os fariseus esqueceram Jonas quando comentaram de forma desdenhosa que nenhum profeta tinha vindo da Galiléia. João 7,52. Gat-Hefer, a atual Kirbet es-Zurra, fica a apenas alguns metros a nordeste de Nazaré. Josué 19:13. A missão de Jonas a Nínive foi importante em apontar para a salvação de outras ovelhas fora da casa de Israel. Os discípulos da Galiléia, ao obedecerem à grande comissão de fazer discípulos de todas as nações que lhes foi entregue na Galiléia, seguiram o exemplo relutante de Jonas. A igreja primitiva teve de ser disciplinada com perseguição antes de começar a buscar os gentios. E Pedro também teve de descer a Jope antes de captar a mensagem, Atos 9:43. Parte do propósito de Deus a longo prazo foi ilustrar de forma proverbial a sua misericórdia sobre pessoas arrependidas, e foi assim que o Senhor Jesus usou os eventos desse livro na pregação. O ensino de Jesus implica a historicidade de Jonas. Mateus 12:38 a 42, 16:4 e Lucas 11:29-32. Ele considerou que o arrependimento do povo de Nínive foi atingido por meio da pregação de Jonas. É exegese de má qualidade aceitar a rainha de Sabá e Nínive como históricas, mas Jonas e o grande peixe como ficcionais. Isso aqui é alguém falando, né? Isso aqui é alguém que ele está citando aqui, né? Que tá desfazendo aqui, né? Mas é cético, né? Isso aí são liberais. Isso aí não é teólogo liberal, isso aqui, esse tipo de coisa aqui. A referência aos 3 dias e 3 noites, Mateus 12:40, sugere que o próprio Jesus confere autoridade ao ponto de vista de Jonas. Esse Jesus confere, então já era, né? Então não é brincadeira. Como um tipo que aponta não somente para Israel, mas finalmente para si mesmo. D.W. B. Robinson, NBCR. É significativo que Jonas seja lido no lecionário da sinagoga judaica como uma das leituras de Yom Kippur, o dia da expiação. Ao comentar este fato, o rabino J.H. Hertz diz: os gentios também são criaturas de Deus e dignos de perdão se sinceramente se arrependerem. A expiação se estende também a eles. Tendo profetizado um evento que não ocorreu, Jonas estava destinado a sofrer grande perda de prestígio como um profeta falso. Ele preferia que 120.000 ninivitas fossem destruídos a perder prestígio. Até isso tem um contraste na expiação obtida para toda a humanidade por Jesus, o que envolveu o fato de que sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Jesus havia reivindicado poder e glória, mas os seus inimigos propositadamente destruíram o seu prestígio e lhe tomaram a credibilidade por meio da humilhante desgraça da crucificação. Jesus é de fato maior do que Jonas na sua disposição de perder prestígio e de ser mal interpretado como um impostor.
e nada menos do que o sinal do profeta Jonas de ressurreição factual da morte era necessário para que se tornasse novamente um príncipe salvador digno de crédito. Aí aqui vem o primeiro capítulo: o Senhor salva marinheiros pagãos da morte na tempestade. Versículo 1: a palavra do Senhor veio. 7 dos 12 profetas começam dessa forma: Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Ageu e Zacarias. Então todos estes aqui, a palavra do Senhor veio. Então olha: Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Ageu e Zacarias. Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Ageu e Zacarias. Jonas, filho de Amitai. Então todos estes profetas aqui falam assim: a palavra do Senhor veio, né? Todos estes aqui no caso: Oséias, Joel, Miqueias, Sofonias, Ageu e Zacarias. E aqui no caso Jonas, né? Então aqui também Jonas que ele não citou. Então no caso 6 profetas aqui, né? Então são 7 dos profetas que começam dessa forma, que ele cita: 1 Oséias, 2 Joel, 3 Miqueias, 4 Sofonias, 5 Ageu, 6 Zacarias e o 7º é o Jonas, né? 7 profetas que fala dessa forma, que a palavra do Senhor veio, né? Veio a palavra do Senhor. Eu não cito Elias também, né? Que Elias, a palavra do Senhor veio a Elias também, da mesma forma. Jonas, filho de Amitai, identifica Jonas como a personagem histórica de 2 Reis 14:25, que profetizou misericórdia para Israel. Profecia que se cumpriu no reinado de Jeroboão II, 793 a 753 a.C. Jonas, que significa pomba, né? Jonas igual pomba aqui. Amitai significa verdade. O uso da terceira pessoa na narrativa significa que o próprio Jonas não precisa ser necessariamente o autor, embora as informações, pressupondo a historicidade, tenham vindo obrigatoriamente do próprio Jonas. Versículo 2: vá a Nínive. Outros profetas denunciaram nações estrangeiras de uma distância segura. Se a proclamação fosse meramente predição, poderia ter sido feita igualmente bem a partir da Galileia. O fato de que Jonas tinha de ir à real situação em Nínive e anunciar a destruição de seus habitantes só poderia significar que Deus desejava dar-lhes a oportunidade de arrependimento e redenção. J.H. Hertz. Grande cidade. Nínive estava situada à margem leste do rio Tigre, perto da atual Mossul. As ruínas são marcadas pelas colinas chamadas Kuyujik e Nabi e Yunus, profeta Jonas, que atualmente são habitadas e não foram escavadas ainda, apesar de ocultarem o palácio de Esar-Adon. Nínive foi uma das 4 cidades fundadas por Nimrod ou Assur depois de deixar a Babilônia. Aqui provavelmente temos uma alusão às palavras "a grande cidade" de Gênesis 10:11. Na época do reinado de Tiglat-Pileser I, 1114 a 1076 a.C., foi estabelecida como um palácio alternativo a Assur e Calá. Senaqueribe reconstruiu e fortificou a cidade de forma intensa e abrangente como última capital da Síria. 705 a.C. Versículo 3: Tarsis, um lugar rico em prata, ferro, estanho e chumbo. Ezequiel 27:12, Jeremias 10:9. O termo provavelmente significa lugar de fundição. Os navios de Tarsis eram barcos fenícios carregando metais fundidos para os portos fenícios de Jope, Tiro, etc. Tarsis poderia ser qualquer colônia fenícia do Mediterrâneo ocidental rica em depósitos de metais. Tartesso, na Espanha, ou Sardenha são possibilidades.
Ir a Nínive significa 800 quilômetros para o nordeste através do deserto. E a Tarsis significa mais de 3.000 quilômetros para o oeste, confira na direção oposta GNB. Fugiu, missionários muitas vezes têm vontade de fugir. Até Jeremias pensou em silenciar a palavra de Deus, Jeremias 20.9. Elias quis desistir, 1 Reis 19, 3 e 4. Por que Jonas fugiu? Veja as razões que Jonas dá em 4.2. Entre as sugestões estão: primeiro, medo de ir a uma cidade hostil e cruel. 2. Os rabinos sugeriram que Jonas previu que o arrependimento de Nínive refletiria de forma adversa sobre os israelitas, que apesar de muitas advertências proféticas, não tinham se arrependido. Ele não estava disposto a aceitar a misericórdia sendo concedida ao inimigo de Israel, porque uma Nínive perdoada poderia cair sobre o indefeso Israel como o bastão da minha ira, da ira de Deus. Isaías 10:5. Você precisaria ser francês ou russo, que 3 vezes e 2 vezes, respectivamente, viram durante sua vida a violência com que a Alemanha dilacerou as entranhas de seu país. Para entender completamente como um homem como Jonas deve ter pensado acerca da Síria. 3 vezes, ao menos, a ameaça havia chegado perto. 3 vezes o sopro quente da destruição havia sido sentido. 3 vezes a ameaça tinha se voltado para outros Ellison. 3. Ele estava com medo da perda de prestígio, como de um falso profeta cujas palavras não se cumpririam. Da presença do Senhor, Gênesis 3:8, 4:16, Êxodos 33:14, 2 Reis 3:23, Salmo 51:11, Isaías 64, 1 ao 3. O Senhor pode nos expulsar da sua presença, ou o homem como Jonas pode tentar fugir dela. Isso não precisa significar que Jonas pensava a respeito da presença de Deus, como presença cultual localizada somente em Israel. A ideia de Deus ter só uma influência local de fato existe. 1 Reis 20:28, 2 Reis 5:17. Mas Amós, contemporâneo de Jonas, ensina a autoridade mais ampla do Senhor para julgar as nações. Amós 1:3. Jonas, o profeta de ótima reputação em virtude de sua profecia cumprida em relação às fronteiras restabelecidas de Israel, agora tenta abandonar o seu chamado e renunciar à sua comissão. De forma experimental, ele está tentando fugir do Senhor e fugindo especialmente do palco dramático em que Deus está realizando seus propósitos e juízos. Jope, importante porto do Mediterrâneo, em que mais tarde Pedro recebeu ordem para visitar o gentil Cornélio, Atos 10:5, encontrou um navio depois de pagar a passagem, recursos na mão e um navio oportuno não devem ser considerados necessariamente direção circunstancial. A interferência divina poderia ter levado Jonas a ter um acidente, a não encontrar um leito no navio ou não ter dinheiro suficiente para a passagem, porque o Senhor que obstruiu Balaão para não profetizar contra Israel, Números 22:22, permitiu que Jonas prosseguisse no caminho da desobediência. Deus não força o homem manipulando-o como a um fantoche, antes ele molda a experiência de vida de Jonas para produzir nele o consentimento da sua vontade em direção ao que Deus decidiu. Em cada ocasião, o homem pode se recusar a seguir Elu, página 24. Jonas precisava
Primeiro, aprender a lição do poder e da onipresença de Deus. Segundo, aprender que o caminho da desobediência é desconfortável, passando pela tempestade e pelo estômago de um peixe. Terceiro, ser engolido pelo peixe, que certamente era algo significativo, não somente para o distante futuro em relação à ressurreição de Jesus, mas era em si um sinal possivelmente para os ninivitas e certamente para Israel. Versículo 4. Tempestade. A Septuaginta traz cridom, vagalhão, rebentação. Essa não era uma demonstração despropositada do poder do Senhor sobre os elementos, nem mesmo para dobrar o inflexível Jonas, mas para lhe dar um sentimento de preocupação pelos marinheiros e assim pelos ninivitas. Versículo 5. Marinheiros, no hebraico malahim, marujos. Ezequiel 27, 9 e 29. Tinha descido ao porão algum compartimento de carga do navio, no hebraico sefiná, provavelmente representa a terminologia náutica fenícia, mas está relacionado ao verbo hebraico safan, cobrir. Os israelitas, embora vivessem não muito longe da costa, eram essencialmente um povo do interior sem muita intimidade com o mar. A experiência marítima é mencionada somente em Jonas, no Salmo 107 e em Ezequiel 27, que também está associada à cidade de Tiro dos fenícios. Com o vento uivante e a terrível rebentação, não é de admirar que o desgastado profeta tenha descido ao porão e estivesse dormindo profundamente, sofrendo com um choque cultural. Versículo 6, o capitão. Essa é a única ocorrência de um capitão de navio no Antigo Testamento. Como o único profeta da Galileia, podemos esperar que Jonas use algumas palavras que poderiam ser peculiares ao dialeto do Reino do Norte. Também devemos esperar que, visto que os judeus não eram um povo acostumado com o mar, uma série de termos náuticos e oceanográficos tenham sido tomados por empréstimo dos marinheiros fenícios que faziam parte da tripulação do navio de Tarsis, com quem Jonas teve contato, e de fato foi isso que ocorreu. Seu Deus, no hebraico Elohim, que está em concordância com a palavra comum dos pagãos, Verkidner. Versículo 9. Eu sou hebreu. O epíteto hebreu praticamente nunca ocorre no Antigo Testamento, a não ser em narrativas do período mais antigo, e aí principalmente na boca de um estrangeiro falando dos israelitas, Gênesis 39:14, Êxodo 2:6, 1 Samuel 4:6, ou de um israelita que quer se identificar para estrangeiros, Gênesis 40:50, Êxodo 3:18, John Bright, Story of Israel, página 84. Do Senhor, o Deus dos céus, os fenícios adoravam o Senhor, Baal do céu, o Senhor que é Baal, né? Baal tem uma como se fosse um espaço entre Ba e Al, Baal do céu, que é o Senhor do céu. E nas circunstâncias em que Jonas estava, quem teria dado uma resposta mais sensata e mais compreensível à pergunta dos marinheiros? Portanto, a expressão não é necessariamente um título pós-exílico de data posterior, Gênesis 24:3, Deuteronômio 4:39, embora tenha sido usada em Daniel na presença de reis que adoravam os outros deuses. Teoricamente, Jonas acreditava no reinado onipresente de Deus, mas não experimentalmente e psicologicamente como ele estava descobrindo naquele momento. Versículo 10. O que foi que você fez? Não é uma pergunta, mas uma exclamação de horror. Jonas evidentemente já lhes contou antes a respeito da sua fuga, e vamos encontrar exemplos posteriores da forma de administrar as palavras no sentido de suprir informações necessárias que foram omitidas anteriormente. Versículo 12.